E aí galera, prazer, sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. E no vídeo de hoje vamos falar sobre ela, a máquina VGR002, que na minha opinião teve uma boa sim atualização de lâmina. E assim, eu já vou falar para vocês que é um valor que não é para ser taxado. A minha passou direto sem taxa, imagino que a de vocês também vai passar sem taxa. Então podem comprar sem medo, que vai ficar o link de compra para vocês ali na descrição também, aonde eu comprei esse modelo de máquina, tá? E assim pessoal, máquina que eu gostei bastante, tá? Ela, na minha opinião, pelo que eu trabalhei com ela, ela sim, na hora do corte, saiu melhor do que a própria VGR653, tá? É o trilho de lâmina mais solto, achei a lâmina muito mais afiada. Eu não sei se a minha veio mais afiada ou se realmente deram um upgrade para a versão anterior, né? Pessoal, para dar aquela força, não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, que é muito importante para você estar recebendo tudo que a gente posta aqui no nosso canal para vocês. E claro, deixa aquele joinha que ajuda bastante também, tá? Então bora pra bancada conferir de perto esse review que tá show de bola, VGR002, bora lá! Então pessoal, vamos começar o nosso review VGR002, claro que ela se trata de uma variação da nossa VGR653, são máquinas muito parecidas, mas eu achei ela mais bonita assim, tá? Esse design aqui bem mais bonito, e por isso vamos começar falando sobre o design da nossa VGR002, tá? É uma máquina que eu achei muito bonita, essa parte metálica aqui embaixo, eu achei bem legal, tá? Bem interessante. A logo da VGR agora ela fica na posição lateral aqui, né? Para baixo, um pouco maior. A versão antiga era só uma logo aqui embaixo, né, galera? Atravessada aqui, essa aqui é a primeira versão, né? Então, aqui é 653, aqui é 002, que teve uma atualização na tampinha aqui. E teve um ponto que eu gostei bastante. Por incrível que pareça, cara, esse encaixe do dedo, ele é muito bom, tá? Ele realmente... aqui ela é bem redondinha, né? Que, às vezes a máquina dá uma bambeadinha, não fica tão precisa como esse encaixe do dedo que eles botaram nesse modelo aqui. Gostei bastante, sim, mas claro que teve ponto negativo que lá no final do vídeo eu vou estar passando para vocês, tá? Realmente algo que eu não gostei nada dessa máquina, que na minha opinião foi um ponto assim um pouco mais gritante que eles alteraram na máquina, que eu realmente não gostei. Eu vou estar passando para vocês lá no final do vídeo também, tá? Então o design da máquina muito legal, muito interessante, alavanca de metal, chave aqui com as bolinhas laterais em metais também, tá? Muito legal. Aqui lembra um aço escovado, né, galera? Bem interessante também. Deixa eu aproximar bem aí para vocês. Ver como é que tá o foco da nossa câmera. Aí. Então, realmente, é uma máquina com um design bem legal e uma pegada, claro, uma pegada bem próxima de uma pegada de uma máquina da UAU, né? As ranhuras aqui atrás. Então, quem trabalha com UAU aí não vai ter dificuldade alguma de trabalhar com essa modelo de máquina. A minha, realmente, o design que eu gostei bastante. Eu achei bem mais da estética dessa máquina aqui do que a 653. Eu achei um pouquinho apagada, né? Que eu achei interessante, tanto essa parte aqui embaixo, quanto a empunhadura do dedo, que eu achei bem legal também, né, galera? Pessoal, a máquina não possui display, possui um LED de funcionamento, né? Quando ela está ligada, esse LED aqui vai ficar sempre aceso, claro, desligou, o LED vai apagar, né? Quando a máquina, vocês botarem a máquina de vocês para carregar, ele vai ficar piscando. LED estático, máquina 100% carregada, né? Então LED para funcionamento, também para carregamento. Pessoal, agora vamos falar sobre a bateria da nossa VGR002, tá? A bateria de 2.500 mAh de lítio, uma bateria muito boa, tá? Uma bateria grande para uma máquina de corte, só que a gente sabe que é um motor bem beberrão, motor magnético, né? Ele consome um pouquinho de bateria. Vocês vão ter que deixar a máquina 3 horas para dar uma carga completa, e vocês vão ter 100 minutos de uso contínuo, que vai dar aproximadamente 1h40 de uso contínuo. Só que é claro, né, pessoal, a máquina tem base de carregamento, que vocês vão largar na base e vão trabalhar com a máquina de vocês sempre 100% carregada, porque ela vem com base de carregamento, né? Então não se preocupem com bateria, que vocês vão estar utilizando ela meia hora, 40 minutos, 20 minutos, depende da quantidade de tempo que vocês demorarem para trabalhar, né? Vou largar na base e ela vai voltar a carregar normalmente, tá? Lembrando que essa máquina não vem carregador, tá, pessoal? Vocês vão utilizar uma potênciazinha de smartphone, de algum aparelho que vocês tiverem em casa para estar carregando essa máquina, e não ultrapasse um carregador de 2A, né, de 2.000 mAh ali, para não estar danificando a placa de carregamento aí da máquina de vocês. Não utilizem turbo, que com certeza nem se a longo prazo, tá? A curto prazo, a máquina de vocês vai vir danificar a placa de carregamento. Então, pessoal, recapitulando, para quem vai utilizar ela sem base de carregamento, 3 horas de carga para 100 minutos de uso contínuo, 1h40 de uso, tá? Pessoal, a máquina possui um motor magnético, tá? Um motor bem interessante, um motor que
Normalmente as máquinas que utilizavam esse motor, né? Aqui tem um chip de potência marcando ali, que ela vai sim regular a potência da máquina quando a lâmina se sentir travada, né? Um motor de 10 mil passadas no minuto, que na lâmina entrega um pouquinho menos, e claro, eu vou estar fazendo um teste de RPM, mas já faço aí acima de 9.000 RPM, tá? Esse tipo de motor aqui. Eles são beberrão, consome um pouquinho mais de bateria assim, por isso que vocês têm essa autonomia não tão grande em comparação ao motor sem escova e motor rotatório tradicional, tá? Mas eu vou falar para vocês esse modelo aqui que veio para mim, tá, galera? Eu vou até comparar com a lâmina aqui da antiga VGR, que eu acho que a lâmina tá diferente, tá? Eu acho não, eu tenho certeza que a lâmina tá diferente, ela tá mais funda, galera, olha só. Com essa lâmina aqui, ela tá bem mais funda, tá? Deixa eu aproximar aí bem para vocês. Olha como essa aqui tá mais funda a cavidade ali do dente, né? Ele tá mais fundo e tá mais quadrado, tá? Eu acho que por isso essa máquina teve um ganho extraordinário na hora do corte, tá, pessoal? Nem se compara. Aqui não engaja em cabelo grosso, não engaja em cabelo volumoso. Os testes que eu fiz na barbearia, ela cortou demais, tá? E ela sim teve uma grande diferença. Aqui é um desenho bem mais curtinho, olha só. Deixa eu aproximar bem para vocês. Prestem bem atenção aí, ó. O editor, tenta dar um foco melhor ali para ele, do zoom, tá? Esse aqui é um dente bem curtinho, certo? E aqui é um dente um pouco mais fundo, galera, olha só, e mais quadrado, então ela não vai empurrar cabelo e vai cortar tudo que vem pela frente, tá? Na minha opinião, em comparação lâmina, super upgrade nesse modelo aqui. Lâmina fixa, pessoal, é exatamente a mesma, mas a lâmina móvel, como eu mostrei para vocês, ela realmente está diferente, tá? Primeira grande mudança nesse modelo aqui, e eu vou falar para vocês que eu notei isso visualmente agora, tá? Eu notei que estava bem melhor em comparação com a antiga, tá? Na hora de cortar, na hora de fazer a limpeza, estava bem melhor a 002, né? E agora eu posso confirmar para vocês aqui no visual, né, que ela realmente é mais funda, né? Ela é mais quadrada e não empurra nada de cabelo. Aquele problema que a gente tem em cabelo volumoso, né, deixar um cabelinho para trás, aqui ela sim vai cortar tudo, tá? Então, pessoal, já misturei o conjunto aqui lâmina e motor, né, para ficar uma explicação só para vocês, para realmente estar falando sobre essa diferença, na minha opinião, gritante, tá? 002 para VGR 653, e esse conjunto de lâmina, com certeza com esse motor, você não vão sentir aquela falta de torque que tinha na 653, aqui tu não vai sentir, tá? Realmente ela vai cortar. Se a lâmina de vocês vir bem afiada de fábrica, vocês não vão sentir aquele peso quando pegar um pouco mais de cabelo, que ela vai cortar muito mesmo, tá? Realmente gostei bastante do desenho dessa lâmina. E sobre o motor, galera, realmente ela tem que estar bem reguladinho, tomem cuidado, lubrifique bastante, tá? Porque ela tem esse tipo de potência que aumenta a potência conforme ela sente mais peso, então às vezes a máquina fica um pouquinho mais barulhenta, diminui o barulho, e como é um motor muito forte no projeto, é claro, não tão caro, não tão bem elaborado, minha opinião, tá, pessoal? Ela às vezes, ele, depois de um certo tempo, começa a fazer um pouquinho mais de ruído, que é normal. Tem de montar, botar alguns calços na máquina, né? E realmente é um motorzão, né, cara? 10 mil passados minutos. E tá sempre tudo bem apertadinho, né? Na máquina de vocês, para não estar fazendo ruído. Lembrando que a VGR deixa assim também, tá? Vou tentar deixar para vocês. No link de compra que eu comprei essa máquina, tem também a opção de comprar ela com lâmina reserva e sem lâmina reserva também, tá? Essa opção aqui eu comprei com a lâmina reserva já para ter disponível aqui na nossa barbearia. Pessoal, chave de ligar e desligar, uma chave bem interessante, que eu mostrei pra você, a chave em metal, né? Liga para baixo e desliga para cima, exatamente igual uma máquina da UAU, né? Para baixo, desliga para cima, então quem trabalha com máquina da UAU não vai ter dificuldade alguma, tá? É o mesmo posicionamento aqui de ligar e desligar. Depois de um certo tempo, já dá para notar que a nossa 653, ela deu uma perdidinha na cor aqui, né? Mas ela é na cor douradinha embaixo, então não fica feia não, tá, galera? Mas com certeza na hora de trabalhar aqui, às vezes até com a mão suada ou com óleo na mão da lubrificação da máquina, ela vai tirando gradativamente a cor aqui da chave, que aconteceu na nossa 653. Se acontecer nessa máquina aqui, eu vou estar passando para vocês também, tá? Agora vamos falar sobre a posição da alavanca, 5 posições também igual a anterior, né? Posição 1, posição de start, 2, 3, 4 e 5, tá? Notei que o trilho tá mais solto, tá, galera? Não tá tão pesado igual antigamente. Essa minha aqui eu dei uma afrouxada no trilho para deixar bem soltinha também, tá? Então, essa minha não, na verdade essa máquina aqui é do nosso terceiro barbeiro aqui, né? Quando eu realmente peguei a máquina, eu já afrouxei o trilho para deixar ela mais soltinha, para ficar melhor para trabalhar, né? E a minha já original, ela veio com o trilho um pouquinho mais solto, minha alavanca tá bem apertada para dar os estalo bem forte, né, galera? Que realmente ela ficou um pouco mais solta e melhor para o trabalho, tá? Então fica essa minha opinião. E eu nem desmontei aqui para estar lubrificando o trilho de lâmina, que a gente sabe que dá uma melhorada, né? Principalmente aqui, galera, ó. Onde corre essa borrachinha ali interna, esse trilho ali, quando a gente dá uma lubrificada, ela dá uma soltada assim e fica um pouquinho melhor de trabalhar, tá? A minha, quando dá uma batidinha um pouquinho mais rápido na posição 2, ela dá uma leve mexida, tá? Olha só, ela dá uma leve mexidinha ali para baixo, o zero gap mais ajustado, né?
uma batidinha, ela dá uma leve mexida. Se tu der aquela mexidinha bem fraquinha, ela não mexe, tá? Mas se tu acelerar um pouquinho, na segunda batida ela baixa um pouquinho, ó, como dá pra ver, né? Lá da quinta pra quarta, ela também mexe bem pouquinho, tá? A 653 não mexia nada, agora não mexeu, tá? Quando tu bate e dá uma batidinha, ela mexe um pouquinho. Mas normalmente meu estilo de fade, ele é 0 alto, 0 baixa, 0 alta e 0 média pulindo, tá? Trabalho normalmente assim, então não tenho muita dificuldade com essa gradação ali, tá? Mas se vocês for jogar pro segundo estágio e der uma forçadinha, ela vai, tá, galera? Ó, dá só uma forçadinha antes de encaixar pro 3, ela vai sim, tá? Fica tranquilo ali. Mas na minha opinião, ela melhorou um pouco, sim, o trilho ficou um pouco mais solto. Então, eu já falei, para quem trabalhou com máquina da Uau, vai ter dificuldade. Alguma pegada, muito boa a pegada dessa máquina aqui, tá? Máquina bem leve, bem confortável na hora do trabalho e excelente para estar fazendo fade. Eu gostei bastante, tá, galera? Essa empunhadura aqui do dedo, realmente eu achei muito legal. Achei muito interessante mesmo. Ela ficou com certeza mais confortável do que essa aqui, tá? É notável, tá? Por incrível que pareça, é só um simples encaixe ali pra gente largar o dedo em cima, mas é mais confortável sim, tá? Pode ficar aqui que ela dá mais firmeza na hora da pegada. Essa máquina possui base de carregadora que é muito legal, não possui potência, como eu já deixei para vocês na dica anterior de qual potência utilizar, mas vem sim cabo de carregamento, né? USB tipo C. A entrada aqui do carregador e também a entrada aqui da máquina, tá? E ao outro lado um USB tradicional para você estar conectando aí no carregadores que vocês forem utilizar. Lembrando que não passem, por favor, de 2.000 mAh, né? De 2A no carregador de vocês. Fala pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre lâminas também, que veio reserva, né? E sobre esses pentes que acompanharam na máquina aqui, tá? Ela acompanha o pente 6mm, vamos lá, que é o engatezinho premium, né? Deixa eu tirar aqui para vocês dar uma espiadinha um pouquinho melhor. Estava aqui um pouquinho de preguiça, né? Mas vamos lá tirar para vocês espiarem junto comigo, que é importante também, porque é um pente assim que tem a qualidade muito boa, tá, pessoal? Então eu vou estar aqui falando para vocês do pente que acompanha nela. Lembrando que a máquina barata ainda não vem muito pente, né? Então aqui vem o pente, vamos lá, 3mm, que é o pente 1, tá? Ele tá com essa plásticozinho azul que eu nem tirei, é o pente novo ainda, tá? O engate é bem similar ao engate prêmio da Uau, tá, pessoal? Pente 1, vamos lá, pente 2, que é o pente 6mm, ele vem com o pente 12mm, que é o pente 4, e o pente 9mm, que é o pente 3, tá? Tudo na versão prêmio, com plástico sim, com uma boa qualidade, cara, mostrando bem aqui, ó, tem uma boa flexibilidade, não vai quebrar com facilidade não, tá? Então esses são os 4 pentes que acompanham na nossa VGR 002. Agora sim, vamos falar sobre a lâmina, tá, pessoal? Eu comprei já a minha versão sem caixa, como vocês puderam ver, e com a lâmina reserva, tá? Uma lâmina muito interessante, uma lâmina muito boa, com revestimento em DLC, tá? Que é uma qualidade muito boa, que a gente sabe aí, que tende a durar, DLC diamante, tá, pessoal? Que tende a durar o fio da lâmina por muito mais tempo, tá? Isso é muito interessante também. Já veio também com a plaqueta reserva, né? Se vinha danificar, tinha uma plaquetinha reserva aqui, esse modelinho que eu comprei, e ficou bem barata, cara. Acho que ficou em torno de 180 a 200 reais, mais ou menos, já com a lâmina reserva, tá? E aqui também veio a lâmina móvel revestimento DLC reserva, tá? Lâmina móvel aqui, só que eu vou falar para vocês que essa lâmina móvel, ela veio na versão antiga, tá? Olha só como é a mesma lâmina dessa máquina aqui, né? Dá pra ver, né? Vou pegar aí, focar melhor para vocês, aí, né? Ela é a mesma lâmina aqui com dente curtinho, tá vendo? E a que veio na minha máquina, galera, ela é uma lâmina com dente mais fundo, cara, olha só. Ó, como dá pra ver ali, né? Ela tem um dentinho um pouquinho mais fundo, vou puxar pra baixo para as duas iguais, olha só. A minha tem um dente um pouquinho mais compridinho ali, ó. Dá pra ver, né? Um pouquinho mais comprido e um pouco mais... o ângulo do dente, deixa eu aproximar bem pra vocês, pra vocês pegarem melhor. O ângulo do dente é um pouco mais em U, ele não é tão em V. Então, o que acontece aqui não empurra tanto o cabelo, como é um encaixe quadrado, na hora que o cabelo entra, ele não tem como empurrar, ele realmente corta, né? E essa daqui que é uma antiga, ela é em V, tá? Olha só. Ela corta muito bem também, tá? Corta muito bem, eu acho bem afiada, só que ela tende a empurrar um pouquinho de cabelo quando entra muito cabelo naquele corte que a gente vai cortar aqui, fazer aquela limpeza em cabelo bem volumoso, tá? E essa daqui eu não notei, tá? Essa aqui realmente limpou bem melhor, tá? Eu achei bem interessante esse modelo aqui, mesmo entrando bastante cabelo, não senti falta de torque para esse modelo de lâmina aqui, tá, pessoal? Bora, pessoal, vamos ver o peso da nossa VGR 002, não é uma máquina pesada não, máquina com 333 gramas, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, tá? Porque não parece uma máquina bem mais leve na hora do trabalho, tá? Claro que se tratar de uma máquina com pegada tipo Uau, tá, galera? Para vocês terem noção,
Deixa eu pesar a Sênior aqui, tá? A Sênior deve ter, acho que um pouco mais, pouquinha coisa a mais, 339. E essas máquinas com pegada UAU, galera, elas não trazem tanta dificuldade na hora do trabalho, tá? Aqui não é uma máquina com pegada UAU, tá? Ó, praticamente o mesmo peso delas, tá? Realmente o mesmo peso, 340 gramas. Só que vocês não têm noção como é diferente na hora do trabalho, só porque não tem uma pegada padrão UAU. A pegada padrão UAU é um pouco mais encaixada na mão, um pouco mais fina, tá? E parece sim que a máquina é bem mais leve, cara. E ela tem exatamente o mesmo peso, tá? Do que a nossa Results aqui. Eu queria deixar isso aí relatado para vocês também, que é bem interessante. As máquinas são pegada UAU, não tem tanta... o cara não tem tanta dificuldade na hora do trabalho, porque ela se concentra o peso bem aqui no meio da tua mão, tá? Eu sinto sim, cara, um peso bem maior na Results aqui. Parece que tem até umas 20, 40 gramas a mais, mas não tem, cara. Por incrível que pareça, tá? Então a nossa, vamos lá, VGR 002 com 333 gramas, tá? Uma máquina com peso bem interessante na hora do trabalho, você não vai ter dificuldade alguma não, tá? Pode ficar tranquilo. Deixa eu pesar aqui a nossa VGR 653 pra gente ver, se tem aproximadamente o mesmo peso, sim, 332 e aqui 333, tá? Agora 332 está para contrariar. Então pessoal, bora para o nosso teste de RPM VGR 002, bora lá! Hoje é o suficiente, máquina normalmente, né, com motor magnético, ela tem uma potência bem constante, né, então já deu para ver que ela deu 9.140 RPM, né, então até um pouco a mais relatado ali no manual, que era 9.000 RPM, aqui ela deu 9.140, que é um motor de 10 passadas por minuto, tá, 10.000 passadas, 10.000 golpes por minuto, motor bem forte e com a mesma potência da nossa VGR 653, né, a gente sabe que se trata do mesmo projeto, mesmo motor, até para ver aqui, né, galera, olha só, como realmente se trata das mesmas dimensões ali internas, né, das máquinas ali, que não muda praticamente nada, né. Então, máquina bem forte, na minha opinião, com esse upgrade de lâmina, ela melhorou bastante, mas vamos lá, né, galera, passando aqui o RPM para vocês, de novo, 9.140, tá, RPM muito top, pode ficar daqui, ele vai botar praticamente tudo aí na barbearia de vocês com esse conjunto de lâmina aqui, que na minha opinião ficou bem melhor, tá, do que da 653. Ponto negativo gritante, tá, cara? Gritante, assim, que eles realmente, para mim, eles atrapalharam bastante, assim, no quesito máquina. Botar um carregador USB numa base, cara, ela custa entrar na base, tá? Dá bastante trabalho aqui de encaixar. Na hora que vocês forem largar, ela não vai encaixar de primeira, tem que dar uma balançadinha para poder vir a carregar. Isso no meu modelo, talvez tenha que lubrificar alguma coisa interna, né? E claro, a máquina profissional com carregador USB tipo C, na minha opinião, cara, já perde toda a credibilidade, tá? Infelizmente eu não gosto mesmo, acho que tem que ser uma coisa um pouco mais bruta, né? Um terminal um pouco mais bruto, como da nossa Sênior réplica aqui, como da nossa VGR 653, que é um padrão um pouco mais fácil a gente achar, né, para carregar. Então o cara larga em praticamente qualquer base de carregamento, a máquina vem a carregar, né, cara? A base da WMark aqui, olha só, mesmo padrão, máquina carregou, sem sombra de dúvida. Então, cara, tem que ser carregador profissional, carregador mais bruto aqui, né, e não carregador USB tipo C, tá, VGR? Então, na minha opinião, super ponto negativo, é uma máquina que tinha melhorado muito, cara, muito, só em quesito de lâmina, tá, galera? Ela teve um ganho, assim, extraordinário, tá, da 653 por esse modelo de lâmina aqui, móvel, que eles botaram nessa máquina. Minha opinião, super, super positivo, tá? Uma lâmina super fantástica. E eles realmente cagaram, tá, galera, botando esse carregador USB tipo C, na minha opinião, tá? Realmente, cara, dá vontade de comprar só a lâmina, tá? A máquina inteira, a lâmina para botar na nossa 653. A lâmina tampinha, né? Bota pro lado de cá e fica show de bola, porque, cara, porra, carregador tipo C, máquina profissional, na minha opinião, ponto super negativo, tá? Mas assim, pessoal, vamos lá. No conjunto total, né? Para quem não se incomoda com esse tipo de carregador, que não é o meu caso, eu me incomodo sim, parece uma coisa frágil, né? Quem não se incomoda, a máquina, cara, nessa lâmina, nesse conjunto, potência, design também ficou muito bonita, máquina super legal, tá? Preço, cara, imbatível, né? Praticamente R$200 por lâmina reserva, então, na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício do mercado. Mas lembrando que é uma máquina muito forte, com um projeto, como eu falei, não muito bem elaborado estruturalmente, né? Para segurar esse motor bruto que ela tem aqui dentro. Então, às vezes, com algum certo tempo, começa a abrir uma folguinha na plaqueta, começa a afrouxar um pouquinho o motor, tem que ter alguns ajustes sim para não estar fazendo muito ruído essa máquina aqui, tá? Mas com certeza eu indico a compra. Link de compra vai ficar para você na descrição, tá? Fiquem à vontade, de onde eu comprei essa máquina. Já tem as opções lá com caixa, sem caixa, né? Com base.
com base não, com lâmina ou sem lâmina reserva, tá? Pessoal, acho que eu falei tudo nesse vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas ficou um vídeo bem completo com a máquina que realmente merece, tá? Se deixei alguma coisa para trás, deixem no campo de comentário que eu vou estar respondendo vocês, fiquem à vontade, tá? E para quem gosta de números, eu estava esquecendo, tá? Fazendo um testezinho desse decibéis aqui para vocês, com uma máquina com ruído mediano, tá? Não é uma máquina muito ruidosa não, é uma máquina muito barulhenta, mas ela tem um certo ruídozinho sim, porque é um motor bem forte, né? Bora lá então pro teste de decibéis. Como deu para ver no pico, ela deu 68 decibéis, é uma máquina muito ruidosa. Vou chegar próximo do microfone agora para vocês ouvirem, tá, galera? Então dá para trabalhar tranquilamente, a barbearia com aquele som ambiente, né? Não vem incomodar nem a vocês, nem o cliente aí, tá? Podem ficar tranquilos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Realmente espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, né? Bem completo sobre a VGR002, que na minha opinião melhorou bastante, sim, no quesito lâmina, tá? Não esquece, para dar aquela força, deixa o joinha, se inscreve no canal e, claro, ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente faz aqui com muito carinho para vocês, tá? Agora sim, vou ficando definitivo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!